Boa noite, prazer estarmos de volta para o estudo do livro de Provérbios. Prazer ter você conosco nesta noite e vamos dar continuidade. Desta vez eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 11, e vamos fazer aquela leitura de 2 em 2 versículos. Nós hoje vamos abordar o capítulo 11 e o capítulo 12. Vamos fazer de uma forma diferente do que fizemos semana passada, mas de qualquer modo, um convite a você a, de maneira dinâmica, se apropriar da Bíblia, se apropriar da leitura dela e meditar, ou seja, ruminar, refletir sobre aquilo que você lê, de modo a trazer para dentro, né? Para ser motivado e conduzido pelo Espírito no cumprimento da palavra, na compreensão, na iluminação para compreender e no cumprimento dela, na prática dela. Né? Provérbios capítulo 11, versículos, o capítulo inteiro, leitura de 2 em 2 versículos, lembrando que na própria forma do texto bíblico há uma continuidade do capítulo 10 em diante. A gente viu semana passada que nós estamos entrando nos Provérbios de Salomão propriamente ditos. Né? Então, vai haver uma continuidade da temática do que vimos semana passada, porque a gente vai ver hoje nesses 2 capítulos. Vamos ler o 11, de 2 em 2 versículos. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos, há júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o próximo é falso dissenso, mas o homem prudente este se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão dos conselheiros há segurança. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. A mulher graciosa alcança a honra, como os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, aquele o que segue o mal para a sua morte o faz. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Como joia de como joia de ouro em focinho de porcos, assim é a mulher formosa que não tem discrição. O segredo, desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado.
Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Quem procura o bem alcança favor, mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Vamos ler juntos o último versículo? Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Há uma continuidade, como nós dissemos, do capítulo 10, capítulo 12, capítulo 13. Esses são os provérbios de Salomão propriamente ditos, não é? Vamos orar mais uma vez? Você que está assistindo conosco pode compartilhar conosco o pedido de oração. A gente continua acompanhando em alguns momentos pelo Face e também pelos grupos dos quais fazemos parte, emergências, pessoas que precisam de cuidados e a esperança que todos nós temos de que essa fase possa se amainar, a rapidez das vacinas possam ajudar, de certa forma, a influência do vírus diminuir, enfim. A gente, para toda direção que a gente olha, a gente firma expectativas, né? E principalmente a gente que crê em Deus, a gente clama por uma ação dele, uma interferência dele, a gente crê que ele já está fazendo isso na sua vontade permissiva. Deus, muitas vezes, já dissemos aqui, o vírus é algo da nossa condição humana, ele tem relação com diversos fatores, desde a ocupação do solo, a quantidade de pessoas, aquilo que a gente faz em relação à natureza, o emparedamento que a gente provoca em relação aos animais, enfim. Então, muitas coisas estão relacionadas à nossa maneira de ser. Então, a gente não pode acusar Deus por certos modos de ser que são tipicamente da condição humana. Nessa hora eu lembro até daqueles que não acreditam em Deus, né? Se Deus não existe, aí é que está provado que o vírus é algo nosso, né? Aí alguém vai dizer, não, mas ele existe, a culpa é dele. Vamos dividir, né, as responsabilidades, não é? Alguém tem algum pedido especial aqui da minha congregação? Senhor, nós queremos agradecer as bênçãos que Tu tens dispensado. Muitas pessoas compartilham conosco a sua melhora, a gente se alegra com essas pessoas, embora estejamos vivendo um momento de tristeza, de trauma, tantas histórias que a gente conhece, seja pela internet, depoimentos de pessoas, gente perto da gente, conhecidos, familiares. A gente reconhece que é um tempo de dor, de trauma, de tristeza, mas também, Senhor, um tempo de alegria, quando a cura torcida para que aquela pessoa que ainda está em recuperação ainda melhore mais. Lembramos nesse momento o irmão Alonso, para que Tu estejas com ele, com as pessoas que estão olhando por ele e outros mais. A gente vê nos grupos nossos lá do Rio de Janeiro, pessoas conhecidas, parentes. Há pouco tempo estávamos orando por uma mulher que estava grávida, precisava ficar boa para ter um parto normal, uma assistência normal aos filhos, enfim. A gente coloca diante de Ti esses dramas humanos e confia na Tua misericórdia, no Teu amor. Se conosco no nosso estudo desta noite, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, você que está conosco aí no Face, Cid Mauro Oliveira, ou então no nosso canal IEC Manuel Julião, no YouTube, quem está no YouTube já pode visualizar o nosso slide. Nós estamos na parte 8, vamos acelerar, não é? Hoje a gente vai abordar 2 capítulos que ainda não é, digamos, uma terceira marcha, apenas uma segunda marcha, e a gente quer focar nessa parte 8 dos estudos as subdivisões que restaram. Semana passada nós falamos sobre a divisão 1 e 2 do livro. A gente está começando a subdivisão 2, que são os provérbios
propriamente ditos, os provérbios de Salomão. E na subdivisão 1, que a gente pode chamar de livro 1, a gente viu 14 ou 16 discursos, que são aqueles discursos do sábio ao seu discípulo, do pai ao seu filho, e a gente chegou à conclusão que esse pai é Deus e que esse filho somos nós, a quem Deus gera por meio do seu poder, gera por meio da fé. A gente lembra do texto de João. João começa o seu evangelho com uma introdução dizendo que essa iniciativa é de Deus. A Bíblia diz, Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos por Deus seus filhos. Então, a gente pode dizer que esse Pai é Deus, esse Pai de sabedoria é Deus, e nós somos os seus filhos, os sábios, aqueles que estão dispostos a aprender. E a gente lembra mais uma vez o versículo de 1 Coríntios 1:30, Jesus Cristo se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria. Vamos então, estamos começando, colocamos aí logo no início, no slide de início, os capítulos do livro 2. O livro 2, ele vai do capítulo 10 até o capítulo 22:16. Do capítulo 10 ao 22:16, os provérbios de Salomão propriamente ditos. Porque você está vendo aí no seu slide o livro 3. O livro 3 que começa no 22:17 e vai até o 24:22. Qual seria, em contexto geral, o assunto do livro 3? Admoestações do sábio ao filho. Novamente, né? Como se fosse um treinamento para que o grau dele de sabedoria, o grau dele de responsabilidade aumentasse. Um conjunto de exortações. Nós, semana passada, falamos que a palavra admoestar é composta do prefixo ad, que significa ao lado de, e da raiz molestar. Então, o sábio, ele é alguém que, num certo sentido, acaba incomodando, molestando no bom sentido, no sentido de formar no seu discípulo essa disposição em aprender a sabedoria, a assimilar e pôr em prática em sua vida. Então, o livro 2 é o livro que começa no capítulo 22:17, vai até o 24:22. E o livro 4, ele começa em 25:1 e vai até 29:27. Esse livro 4, ele tem uma característica interessante, porque eles são os provérbios de Salomão. De novo aí, apareceu Salomão no meu, né? No teu está Salomão. Provérbios de Salomão, colecionados no tempo do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele viveu cerca de 200 anos, 300 anos à frente do rei Salomão. Então, são provérbios do tempo do rei Ezequias. Então, você tem aí o capítulo 25, 1 ao 29:17, e os apêndices, que são 3, 24:23 a 24, 30, 1 a 9, 30, 10 a 33 e 31, 10 a 31. Ok? Então, aí você tem, esse comentarista falou dessas 4 divisões. Agora, há uma outra proposta de subdivisão, mais detalhada, que nós vamos apresentar agora. Nós estamos fazendo essa introdução antes de começarmos propriamente os capítulos 11 e 12, para que você tenha uma ideia do conteúdo geral do livro de Provérbios. Essa outra subdivisão é uma divisão em 5 sessões. Evidentemente que essa subdivisão em 5 sessões tem os mesmos capítulos dessa que a gente viu, que tem 4 sessões, só que ela é mais pormenorizada. Por exemplo, no capítulo
Na seção 1, a gente vai novamente mencionar os capítulos 1 a 9, que são escritos como introdução e tem esses 16 discursos e admoestações do sábio ao seu discípulo, do pai ao seu filho, e aqueles 2 poemas de personificação da sabedoria, né? Hipóstase, né? Que é uma figura de linguagem que significa que você personifica uma virtude, no caso a sabedoria. A sabedoria é tão valorizada por Deus que ela de repente, nesses trechos, ela mesmo fala, ela mesmo assume a palavra e começa a se referir a Deus, elogiando, enaltecendo Deus, porque recorreu a ela. É interessante esse texto. Esse texto, do capítulo 1 ao 9, ele responde pela antiguidade do livro de Provérbios. Você sabe que há uma tendência, a gente agora estava numa aula sobre teologia liberal, teologia que predominou no século XVIII e no século XIX, né? Mais ou menos há 100 anos atrás já se tinha a ideia do liberalismo e eles então ficam trazendo para mais perto dos nossos dias a composição dos livros da Bíblia. Só que esse trecho do livro de Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 9, ele tem diversas correlações com outros livros extra-bíblicos da época antiga, da época bem perto do tempo de Salomão, da época de Salomão. Então, essa característica dessa parte inicial do livro de Provérbios, ela confere com essas datas dessas composições de outras nações. Lembrando que a cultura bíblica, a cultura do povo de Israel na época bíblica, ela ficava numa confluência, como se fosse o centro de um triângulo, né? A Palestina tinha ao norte a Fenícia, ao nordeste a Mesopotâmia, das terras da Babilônia e da Síria, e ao sul o Egito. O Egito é um império antigo. Os pesquisadores dizem que no ano 5000 antes de Cristo é a data da notícia mais antiga que se tem do Império Egípcio, ano 5000 antes de Cristo. E nesse ano o Império Egípcio já era antigo, então ele é muito antigo mesmo. Inclusive o povo de Israel ficou durante um tempo se precavendo da fome no tempo de José no Egito, mas 400 anos depois foi oprimido pelos faraós no Egito. O povo de Israel contribuiu para a construção das pirâmides. Aliás, foi descoberto agora, por esses dias, a chamada Cidade do Ouro, que sempre foi procurada por pesquisadores e nunca encontrada. E eles já estão chamando de Pompeia egípcia. Você sabe, a cidade de Pompeia foi destruída pela erupção do vulcão Vesúvio, se eu não me engano, no ano 79 depois de Cristo, e ela é de uma extensão tremenda, não foi ainda totalmente descoberta. E essa cidade do ouro no Egito, a gente está falando isso para dizer que essas culturas todas tinham a sua literatura, e a literatura bíblica não surgiu num vazio, ela surgiu dialogando com essas culturas, evidentemente colocando-se num plano de apontar para quê? Para a revelação de Deus. A Bíblia é um livro que aponta para a revelação de Deus. Então, o desafio dessa literatura era esse. Então, esse capítulo inicial de Provérbios, esses capítulos iniciais de 1 a 9, eles têm essa característica, um diálogo com as literaturas do entorno da civilização, das civilizações do entorno da época do rei Salomão. Aliás, nas histórias de Salomão, nos livros dos reis e das crônicas, ele faz um tremendo intercâmbio com diversos reis e a própria rainha de Sabá e outras pessoas nesse seu tempo, né? Vamos lá, a seção 2, falamos então de uma seção de 5 subdivisões agora nessa outra maneira de organizar Provérbios.
A sessão 2 é essa que a gente está dando continuidade a ela hoje. A gente vai abordar os capítulos 11 e 12. Essa sessão 2 vai do capítulo 10, 1 ao 22, 16. É uma coletânea, uma coleção inicial de provérbios, gradualmente composta por Salomão. São os provérbios propriamente ditos de Salomão. E olha que coisa interessante, a sessão 3, que é do 22, 17 ao 24, 22, ela é conhecida como 30 palavras dos sábios, comparadas às 30 sessões da sabedoria de Amenemope. Então há um paralelo entre essas 30 palavras dos sábios, conforme escritas por Salomão, com um eco, né? Um reflexo das 30 sessões da sabedoria de Amenemope, é o nome de um faraó. Eu não sei se você sabe que a história de Noé no dilúvio, ela dialoga com a epopeia de Gilgamesh, que é uma história do dilúvio da civilização da Mesopotâmia, muito parecida, só que evidentemente na história da Mesopotâmia deuses brigam entre si e um deus resolve destruir a criação do outro, que é a terra, quer inundar a terra. Então esse deus vem e salva Gilgamesh desse dilúvio. Interessante, é um testemunho extra-bíblico da história do dilúvio. Só que a história da Bíblia, dialogando com essa literatura da Mesopotâmia, conta a história verdadeira do dilúvio. Então é nesse sentido que a gente diz que a literatura bíblica revela Deus, e o nível dela em relação às outras é esse nível do diálogo, mas da revelação de um Deus que é o Deus verdadeiro. Os salmos, da mesma maneira, dialogam. Já foram encontrados fragmentos em outros lugares daquela época que tem correspondência também com os poemas, com o livro dos Salmos. A sessão 4, gente, ela vai do capítulo 24, no capítulo 24, do verso 23 a 34. É uma segunda parte da palavra dos sábios. A gente falou que na sessão 3 há 30 palavras dos sábios, e agora na sessão 5, dentro do capítulo 24, do versículo 23 ao 34, tem uma segunda parte da palavra desses sábios. E na sessão 5 entra esse trecho que eu disse, palavras colecionadas nos dias do rei Ezequias, 25, 1 a 29, 27. Então é a sessão 5. E a sessão 6, 7 e 8 são aquelas palavras de Agur, capítulo 30, 1 a 33, palavras de Lemuel, 31, 1 a 9, e a sessão 8, o célebre texto da mulher virtuosa, 31, 10 a 31. Então a única diferença dessa subdivisão em 5 partes para subdivisão em 4 partes é que aqui no final, aquele trecho dos apêndices, eles são focados em separado. Então, na verdade, eu falei 5, são 8 sessões, mas só porque lá na sessão anterior os apêndices são enfechados, são considerados em bloco, os 3 juntos. E aqui eles são considerados em separado. Ok? Vamos lá? Capítulo 11 de Provérbios. Eu convido você, já lemos aqui, e agora nós vamos fazer o comentário do capítulo 11. Não é? Repare bem, a gente fez o código de cores, pelo menos nesse primeiro slide. Né? Se você não encontrar código de cores nos outros slides, fica sendo o seu exercício. Você lembra que no estudo passado a gente falou que os provérbios podem ser antitéticos, podem ser complementares ou comparativos e podem ser sintéticos, não é? Então a gente marcou aqui o provérbio. O primeiro deles a gente colocou por extenso: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é seu prazer. Evidentemente que isso daqui pode estar sendo aplicado à corrupção, né? Uma das coisas que a gente mais lamenta no nosso país é a corrupção. E o que é corrupção? É balança enganosa.
é a falta de nota fiscal correspondente ao justo preço pago, é o superfaturamento. É uma obra que é feita para coisa nenhuma e é entregue, não vai ter uso, e o dinheiro que foi usado naquela obra, quase que mais da metade foi desviado para enriquecer as empreiteiras, e aquela obra não serviu de nada. Ou então o governo que é eleito e não usa, nem termina as obras do governo anterior, ou transforma, demole, torna em desuso, transforma em desuso as obras do governo anterior. Isso acontece com muita frequência no nosso país. Então isso aqui é uma balança enganosa. Isso para Deus é abominação. Aquilo que Deus abomina a gente lembra aquele texto do Apocalipse, né? Que Jesus falou que certa postura da igreja de Filadélfia, daqueles crentes, dava em Jesus uma vontade de o quê? Como diz o Acriano, provocar, vomitar. Então é abominável para Deus balança enganosa. Há muita gente que menciona o nome de Deus, mas se comporta como se ele não existisse. Olha, tomara, né, que essas pessoas que se comportam como se Deus não existisse, que elas nunca encontrem com Deus. Mas eu vou decepcionar vocês dizendo que a Bíblia diz totalmente o contrário. Como nós já dissemos no domingo passado, nenhum túmulo vai ficar vazio. Todas as pessoas vão ressuscitar. Eu estava acompanhando uma série de slides sobre a guerra. Né? Na guerra você tem soldados que foram lost in mission, né? Tá certo a minha pronúncia? Perdidos em missão. Eles não foram encontrados os corpos. Há soldados brasileiros, eu me lembro quando era pequeno, meu pai me levou naquele monumento, aos pracinhas, lá na Praia do Flamengo, eu perguntei, pai, por que esse túmulo está escrito soldado desconhecido? Porque o corpo dele nunca foi encontrado. Olha, mesmo o túmulo vazio do soldado desconhecido, ele, todos, Apocalipse diz, o mar deu seus mortos, o além deu seus mortos, o inferno deu seus mortos, todos vão ressuscitar e comparecer diante de Deus, que vai cobrar o quê? A balança enganosa. Porque para Deus o peso justo é o seu prazer. Eu me lembro, né, está fazendo 26 anos que eu casei com Dona Regina, né? A gente lembra que atrasamos o nosso casamento quase um ano para que houvesse uma reforma no nosso apartamento. E a pessoa que foi fazer a reforma, ela disse para nós, olha, vai demorar e eu vou cobrar caro. E a gente, quando descobriu o serviço, o tipo de serviço que ele fez, a gente nem se importou de pagar um pouquinho mais caro, porque ia ser um bom serviço. Ia ser um bom serviço. Meu pai tinha no Rio um mecânico, lembra, minha querida, seu bem-vindo, ele também cobrava caro, mas o serviço que ele fazia, uma vez o carro ficou para pintar, ele falou, desculpe, você veio buscar seu carro hoje, mas não ficou pronto. Eu falei, não ficou pronto, não. Ficar, ficou, mas eu mandei voltar. Aquela pintura, eu não vou lhe entregar o carro com aquela pintura com o preço que o senhor pagou, não. Eu mandei voltar e fazer de novo. Falei, que legal. Até pode ser um preço caro, mas seja um peso justo. Isso dá prazer, isso nos dá alegria, isso não nos deprime. Muito interessante esse primeiro provérbio antitético, né? Balança enganosa, abominação para o Senhor. Qual é o contrário? Peso justo, prazer para Deus, prazer para Deus. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Lembram do profeta Abacuque? A soberba, eis o soberbo. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Está aí um antídoto para a soberba, é a fé, porque vindo a soberba, sobrevém, quer dizer, por cima dela, junto com ela, vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos em meio aos provérbios de Salomão, no livro chamado Provérbios, e nesse versículo 2 do capítulo 11, diz que sabedoria é para quem é humilde. Sabedoria é para quem é humilde. Agora eu proponho a você que você faça a leitura do capítulo 11 como dever de casa, né? Fazendo o que a gente propôs nesse slide. Personagem 1, personagem 2. Você vai procurar dois personagens que são focados nesse capítulo 11. E quais são as atribuições,
Quais são os títulos que eles recebem? Por exemplo, eu fiz aí no slide uma relação dos personagens que eu chamei. Eles são chamados os humildes. Desculpe, esqueci de botar o S aí, o Isaac vai colocar o S aí para mim. Os humildes. Acabamos de falar que com os humildes está a sabedoria, os retos, o íntegro, o justo, o bondoso, o prudente. Você lendo o capítulo 11, esses personagens vão aparecer aí. Agora, os personagens da direita também são outros personagens que aparecem em contraposição. Geralmente são exatamente a antítese, né? O contrário dos personagens que a gente enumerou agora. O pérfido, o perverso, o ímpio, o mau, até o mexeriqueiro. Tá? Quer ver um exemplo? Olha esse provérbio antitético que está aí, logo depois, a justiça do íntegro endireita o seu caminho. Não quer dizer que as pessoas são falsos modestos, todos nós somos pecadores, não é? A Bíblia diz que todos pecaram, carecem da glória de Deus. Jesus mesmo disse que ele não veio procurar justo, porque não ia encontrar. Ele veio salvar pecadores. Ele veio dizer que ele era como um médico. Ele não veio para os que se acham bons. Lembra quando ele curou aquele cego, os fariseus disseram: então o senhor está dizendo que a gente é cego? Aí Jesus foi irônico: não, absolutamente. Vocês enxergam. Cego é esse aqui que abriu os olhos e creu em mim. Não é? Então, a justiça do íntegro endireita o seu caminho. A gente precisa endireitar o nosso caminho buscando a justiça que vem do Senhor. Lembram como é que a justiça de Deus se manifesta? Pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. Impiedade é a pessoa que vive sem Deus. Ou até professa o nome de Deus, é um religioso. Quantos religiosos existem, né? Mas na sua maneira de ser, tem nada a ver com Deus. Ele é ímpio. Ele é religioso só no discurso. Na realidade, ele é ímpio. Pela impiedade, cai o perverso. Perverso é aquele que muda, né? Perverter é fazer uma versão falsa, errada, o contrário. Alguma coisa tem uma determinada finalidade, a pessoa dá para aquela coisa uma outra finalidade, característica do pecado, né? Aquela definição que Paulo dá de pecado: por meio de uma coisa boa, ela me condena. Quer dizer, as coisas em si não são más, mas o pecado que é em mim faz com que eu pegue uma coisa boa e perverta o seu uso. O pecado não está nas coisas, o pecado está em nós. Claro que algumas coisas têm por detrás uma autoria perversa, má, pervertida, ok? A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso cai porque ele diz que não depende de Deus. A justiça dos retos, olha outra vez esse primeiro personagem aparecendo, a justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Quer dizer, as pessoas pensam que têm controle sobre a maldade. As pessoas que praticam maldade, elas acham que elas têm um controle sobre a maldade, mas a maldade os apanha. Não é? Satanás dá essa ilusão para as pessoas. Elas têm controle sobre o pecado, elas têm controle sobre a maldade. Não, elas foram vencidas. Quem é pecador e não se convence disso, quem é mau, é prisioneiro, ele não é livre. O apóstolo Paulo diz que nós, antes de conhecermos Jesus, nós somos escravos do pecado. A maldade apanha os pérfidos, sem que eles admitam isso até, não é? Vamos lá, olhem os personagens. A gente não vai ler o capítulo inteiro, mas nós fizemos uma listagem de personagens. Eles aparecem aí, liberto da angústia. Alguém lê para mim 11:8 para a gente entender quem é que está sendo citado como liberto da angústia. Provérbios 11:8. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar.
Angústia, gente, é uma situação em que não há como sair dela por si. Angústia é como se fosse um aperto, um entupimento, vamos dizer assim, né? Nós vivemos um tempo de angústia. Essa questão da pessoa, às vezes, isso tem acontecido muito, pedir que o seu ente querido fique, pedir a Deus que não haja a morte de um ente querido, e a própria natureza da doença, que é a dificuldade de respirar, esses canais por onde entram, circulam o oxigênio, eles são desimpedidos. O que o coronavírus provoca? Um entupimento. Então, vivemos um tempo de angústia, né? Então, a gente sabe muito bem o que é angústia. E aí diz que o justo é libertado da angústia. O perverso recebe a angústia, como está aí. Liberto pelo conhecimento, versículo 9. Quem é liberto pelo conhecimento? O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. O justo é libertado pelo conhecimento, enquanto o ímpio destrói o próximo. Olha, gente, é o contrário, né? O conhecimento liberta a gente dessa vontade de destruir o outro. O profeta Obadias fala disso. É o profeta que fala do prazer que alguém tem na desgraça do outro. Isso é terrível. É um termômetro, um indicador da maldade humana. A gente hoje vê, né, a gente está vendo um tempo de radicalismo, né? Então a gente às vezes fica com tanto ódio, tanta raiva, que quer o mal do outro. A gente tem que ter cuidado para isso. Mesmo que o outro seja perverso e muito mal, a gente não pode ser dominado pelo mal da mesma maneira que ele se deixou dominar. A gente não pode odiar. A receita para isso é oração, intercessão, perdão, conhecimento. Ok? Cala-se em prudência, encobre o segredo. Esse do mexeriqueiro, né? Vamos ler o 13. Alguém lê para mim o versículo 13? O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Aí ninguém está dizendo aí da pessoa que esconde o erro, né? Ninguém está dizendo aí você esconder o erro do outro. Mas é a intenção de se revelar o erro. A intenção de se revelar o erro. Muitas vezes a revelação do erro é aquela fofoca, aquela maledicência, aquela malícia que é feita de propósito para manchar a reputação alheia. Então esse é o mexeriqueiro. Então a Bíblia não está dizendo aí de encobrir segredo no sentido de ocultar ou de esconder o erro, não é isso. É o tratamento certo que se dá. Aliás, a Bíblia diz que a nossa conversão começa com a confissão do pecado. A gente confessa o pecado a Deus. A nossa conversão começa com essa franqueza, né, que a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, é que conduz a essa franqueza, produz arrependimento para a salvação. Então, isso aqui é o inverso, né? Faz bem a si mesmo se fere. Quem é que faz bem a si mesmo? Versículo 17. Alguém pode ler? O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. A gente pensa que o cruel, aquilo que eu disse aqui, né? Que o mal, ele é mal só para o outro. Não, o cruel, ele primeiro é cruel para si. É cruel para si. Está aqui a nossa psicóloga, né? Ela sabe o que representa a pessoa que não sente ou só sente prazer na crueldade, ou que é tão cruel que nem sente ou que tem prazer em fazer o mal para os outros. Torna-se um problema aí, um sociopata, um psicopata, alguém assim, não é? Então a crueldade causa primeiro mal para quem é cruel. Isso também tem a ver com o arrependimento, né? O pecado. O pecado, ele primeiro causa prejuízo para mim, e Deus precisa me mostrar isso para que eu queira a cura do pecado. Muitas pessoas querem crer em Deus ou querem professar fé em Deus, mas não querem a cura para o seu pecado. Elas querem continuar exatamente como elas são e trazer Deus para dentro, Deus a tiracolo, Deus como um acessório. Deus não é aquele que faz aquela pessoa nascer de novo. Não, ela não quer esse Deus. Ela quer continuar sendo o que ela é
e Deus ser apenas uma coisa que ela constrói. Isso é uma idolatria. Esse Deus não existe. Esse Deus é o Deus que está inventando. Ok? Então, repita, por favor, o 17. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Você pode ver aí que eu pulei alguns versículos porque eles vão aparecer como destaque no próximo slide. Recompensa verdadeira, salário ilusório. E esse 18, alguém pode ler para mim? O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Vamos comparar? São duas, eu falei que eram dois grupos de pessoas. Será que você acha que esse tipo de pessoa existe? O salário ilusório do perverso. É claro que a gente sabe que o perverso existe. Talvez a gente duvide, né? Daquele quem é o outro. Qual é a antítese? A recompensa verdadeira vem para quem? Quem semeia justiça. Quem semeia justiça. Talvez a gente encontre dificuldade de encontrar, né, alguém que semeie justiça, né? Mas a gente sabe que essas duas pessoas existem. Talvez seja mais fácil encontrar o perverso, né? O que conduz para a vida? Diz aqui o versículo 19, tão certo como a justiça conduz para a vida. Acabamos de falar naquele que semeia justiça, e o 19 vai dizer que a justiça conduz para a vida, mas o que segue o mal para a sua morte o faz. Esse é um outro provérbio antitético dizendo como a justiça conduz para a vida e o que segue o mal vai seguir para a sua morte. Então, você percebeu que é uma sequência, né, de ideia nesses provérbios, não é? O 21, alguém pode ler para mim? O mal é evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre. Alguém duvida que o mal aprisione e que a justiça liberte? O justo é livre. E o 23 diz, o desejo dos justos tende somente para o bem. Aleluia. Mas a expectação dos perversos redunda em ira. Ira de Deus, né? Porque o perverso desperta a ira de Deus. Estão aí os destaques, tá bem? Eu selecionei alguns destaques do capítulo 11. No bem-estar dos justos exulta a cidade. Se você olhar, eu vou pedir ao Isaac para adiantar para o próximo slide, só para dar uma olhada aí no contraste das cores, tá? Eu falei que você podia fazer como exercício, né? Tá aí o contraste das cores. No bem-estar dos justos exulta a cidade. Azul, azul, bem-estar dos justos exulta a cidade. Perecendo os perversos é a antítese. Há júbilo. Né? Olha que coisa negativa, né? Que coisa triste, né? Vamos voltar lá para outro slide, né? Mas dizer que a alegria quando morre um perverso, né? A gente tem que se prevenir e como que bloquear, né? Aquilo que eu disse, o Obadias fala aqui, né? O Obadias diz que a gente não deve desejar a morte do perverso, nem deve se regozijar com o infortúnio de qualquer pessoa que seja, ainda que seja o nosso desafeto, mas é bem difícil isso, né? Então, num certo sentido, na linguagem do Antigo Testamento, há uma permissão aqui, né, poética, para que se diga, não deixa de ser uma verdade, né? Quando morre o perverso, há júbilo. Mas isso não é algo que a Bíblia recomende. A Bíblia recomenda que a gente ore para que todas as pessoas cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da verdade e desejem a sabedoria de Deus. E se entristeça com a morte do perverso, né? Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. Novamente, o contraste entre os dois, né? Um outro versículo que eu pulei lá atrás, e há uma contrapartida, a gente já mencionou isso bastante, lá naqueles discursos da parte inicial, quando o sábio recomenda muito, não é? Que a mulher e o homem estabeleçam uma relação segundo o propósito de Deus, segundo o que Deus tem no coração, quando Deus cria homem e mulher e estabelece o quê? Que eles se amem, que eles se respeitem, que eles sejam fecundos,
que eles tenham uma relação entre si, que eles promovam até o povoamento da terra. Deus entregou ao primeiro casal a missão de não só ter filhos para si, mas se multiplicarem, estabelecer sociedade, criar cultura, criar relacionamento. Tudo isso o homem vai responder diante de Deus. Algumas pessoas pensam que a cultura é uma coisa muito nossa. Deus não tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com isso. A gente cria o que a gente quer, faz o que a gente quer, pratica o que a gente quer e ponto final. Engano. Lá no Gênesis, a gente, quando foi criado a imagem e semelhança de Deus, foi para que a gente fosse responsável por nossa própria vida, o homem e a mulher, pelos filhos, pela educação dos filhos, pelas outras famílias, o relacionamento do clã, o relacionamento dentro do contexto do clã, o relacionamento com outros clãs, com outras famílias, o relacionamento de uma nação com a outra, o relacionamento com o meio ambiente, o homem é responsável diante de Deus pelo que ele faz com o meio ambiente. Isso está lá na criação, entendeu? Então aqui a mulher graciosa alcança a honra com os poderosos, como os poderosos adquirem riqueza. Então, assim como, né, os poderosos adquirem riqueza, a mulher graciosa cada vez mais adquire honra. Lembra de Esther e Vasti? Os feministas vão dizer que Vasti tinha razão quando ela disse: eu não vou deixar o banquete com as mulheres para me apresentar para um bando de bêbados para ficarem lá soltando piadinha para mim, para admirar minha beleza. Eu não vou. E ela não foi. Pode ser que em termos feministas ela tivesse razão. Só que ela bateu de frente com o rei, realmente com uma sociedade machista, patriarcal, e aí ela foi descartada como rainha. E veio uma mulher graciosa, que, querendo ou não querendo as feministas ou não, Vasti ou não, Esther deu de 10-0. E se você ler o livro de Esther, vai ver o risco que ela correu. Ela também desafiou o rei. Mas vai lá ver como é que ela desafiou o rei. Ela foi graciosa, ela foi inteligente, ela foi sagaz. E ela salvou o povo dela de extermínio, né? Alguém diz que o livro de Esther é um livro que é uma invenção, porque não se tem dos anais lá dos persas uma indicação da arqueologia que o povo de Israel correu risco de extermínio. E na época da Segunda Guerra Mundial, de 1933 a 1945, alguém duvida que o povo de Israel correu risco de extermínio? Eles foram sempre perseguidos. Desde o Egito lá, quando o faraó mandou que as parteiras, toda vez que nascesse um menino, matassem os meninos, e elas não fizeram isso. Não é? Desde quando lá Jesus nasceu, Herodes mandou exterminar os meninos de 2 anos para baixo. Ora, então, essa questão da mulher graciosa, Esther é um exemplo de mulher graciosa. Agora, como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Então aqui não é que a Bíblia está menosprezando a mulher. Não é isso. A Bíblia está falando de uma condição em que a mulher se desvaloriza. Assim como há uma condição em que o homem se desvaloriza, há diversas condições em que a mulher também pode se prestar a uma perda de seu valor. Então, na sociedade atual, nem o homem nem a mulher devem se desvalorizar. A Bíblia diz que Deus fez homem e mulher, a sua imagem e semelhança. O homem não é superior em nada à mulher. A mulher não é superior em nada ao homem. É assim que está estabelecido lá na criação pelo Criador. Esse versículo de Gênesis tem que ser lido e entendido dessa maneira. Vamos recordar esse versículo? Alguém pode ler para mim Êxodo capítulo 1, versículo 27, desculpem, Gênesis 1, 27. Podem ler para que a gente possa recordar esse princípio bíblico que está no livro Gênesis, no livro Princípio. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher são criados à imagem de Deus. Nem menos e nem mais, nenhum dos dois. Vamos lá? A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á pura perda. É mais ou menos a balança enganosa, né? Esse versículo, né?
A alma generosa prosperará e quem dá a beber será dessedentado. Aleluia, né? A gente pode dizer dar a beber água no sentido físico, no sentido, mas também dar a beber no sentido espiritual, não é? Dessedentar a sede. A Bíblia diz que o salmista fala no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, graças a Deus por isso. Deus coloca a sede dele no coração de todas as pessoas. É mais difícil rejeitar. Às vezes o ser humano não reconhece que a sede que ele tem é sede de Deus. O fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas é sábio. Esse texto parece muito com o texto de Tiago, uma citação de Tiago, em que Tiago diz que aquele que ganha almas, aquele que é sábio, cobre multidão de pecados. É no sentido de você aproximar de você aquele que precisa conhecer a sabedoria. O fruto do justo é árvore de vida. O testemunho do justo, o proceder do justo, cativa e, sem dúvida, é um convite à sabedoria. Ok? Aí eu coloquei nesse slide seguinte o contraste de cores para que você possa ver o exercício, né, da antítese entre as linhas dos provérbios. Cala-se imprudência, ainda dentro daquele personagem 1, né, o personagem que se cala imprudência frente ao falto de senso. O personagem fiel que encobre o segredo, esse é o mexeriqueiro, a gente já mencionou, né? E o infiel que descobre o segredo, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros dá segurança. Eu acho muito interessante esse provérbio, né? Porque você deve pedir conselho a pessoas que têm o quê? Sabedoria. Você deve pedir conselhos a pessoas que transmitem segurança, que têm uma história de vida madura, né? Porque não havendo sábia direção, vai haver queda, mas na multidão de conselheiros. Deus é o nosso primeiro conselheiro. E a gente deve ter na igreja, aliás, na igreja nós devemos ser tais pessoas que cada um da igreja possa ser o quê? Uma referência para dar conselhos. E a gente sabe que para ser uma referência para dar conselhos, como Josué deu, lá no fim da sua vida, o que Deus falou a Josué no início da sua vida? Para ele o quê? Meditar na palavra, cumprir a palavra e pregar a palavra. Ele seria bem sucedido. A vontade de Deus prosperaria nas mãos dele. Então, é necessário o lastro. Né? Todo mundo sabe o que é lastro, não? O submarino é aquele navio que anda debaixo da água. Por quê? Porque ele se enche de água. Ele tem tanques de lastro. Então, ele anda debaixo da água. Quando ele bombeia a água para fora dos tanques, ele flutua. Então, lastro é essa capacidade, essa mobilidade que a pessoa tem, fundamentada na sabedoria que ela adquiriu. Libertado da angústia é o personagem 1. Recebe angústia, já lemos isso. Vamos ao 12. Novamente, continua o contraste do justo com o perverso. E aqui eu fiz também parecido com o capítulo 11, não é? Esse capítulo 12, ele começa com o pronome quem. Esse pronome é indefinido, né? O pronome quem é um pronome indefinido. Mas aqui ele diz de quem se trata. Quem ama a disciplina. É aquele que ama a disciplina. Então eu coloquei aqui quem. Muitas vezes os termos do capítulo 12 se equivalem, igual no capítulo 11. Quem ama, o homem de bem, a mulher que... Ele vai dizer a virtude dessa mulher, os justos, o prudente, todos se referindo à mesma pessoa. Então, o capítulo 12, como no capítulo 11, você pode ler checando, ou sublinhando, ou focando nessa parcela de personalidades positivas, né? E depois você tem também, eu botei na linha de baixo, está aí no slide, as personalidades negativas, o perverso, o mau, o insensato, os que maquinam o mal, os mentirosos e até os preguiçosos.
Cuidado, preguiça não é virtude, é defeito, não é? É vício. Então, o que se diz deles? Olha, desse pessoal aí de cima, desses aí que eu coloquei, o quem ama a disciplina, o homem de bem, a mulher, que a gente vai ver que personalidade tem, os justos, o prudente, ama a disciplina, eles alcançam o favor do Senhor, a raiz desses justos não é removida, essa mulher que é coroa do marido, o enfeite, o adorno do marido, algumas pessoas interpretam errado a Bíblia e acham que a Bíblia é um livro que diminui a mulher em relação ao marido. De maneira nenhuma. A Bíblia coloca um impossível para o marido e um impossível para a mulher. Porque a Bíblia diz que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Você não vai encontrar nenhum marido amando a mulher como Cristo amou a igreja. Você não vai encontrar. Agora, talvez você encontre amigos nessa tentativa, perseguindo isso, né? E eu costumo dizer até que quem vai dizer isso é a esposa, se tem um marido desse tipo. E a mulher que vai ser submissa ao marido. Nenhuma mulher, né, vai querer ser submissa ao marido. Só que a Bíblia diz que esses dois impossíveis se tornam possíveis. Então aqui, essa é a mulher que é coroa do marido, o homem dos pensamentos retos, a boca que livra os homens. E aqui do outro lado está o outro time, né, que aborrece a repreensão, que é condenado pelo Senhor, que se estabelece pela perversidade, a mulher que é a podridão dos ossos do marido. Mais uma vez, a gente não está dizendo aqui que a gente está depreciando mulher nenhuma, não é? Mas existe esse perfil de mulher, como existe também o perfil dos homens, não é? Que até, infelizmente, devem ser passíveis de uma denúncia na delegacia por causa da sua violência. A gente tem visto na TV até orientações para os tipos diferentes de violência que o homem pode praticar contra as mulheres. No nosso país é muito triste a gente ver a quantidade de mulheres que são agredidas. E a gente que é homem sente vergonha disso. A gente que é homem deveria, entre nós, fazer cessar de uma vez essa gana de machismo, de maltrato, de covardia contra a mulher. Então aí os conselhos são engano e as palavras que são emboscadas. Então você pode fazer esse exercício que a gente está propondo aí no capítulo 12, de você enumerar de um lado os personagens que são virtude e do outro lado os personagens que são negativos. Vamos lá para o outro slide. Continua esse contraste, né? A casa que permanece, a casa que é derribada, o homem que é louvado e o homem que é desprezado. E aí eu coloquei um provérbio completo: melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho do que vanglorioso que tem falta de pão. Então aqui no sentido do trabalho feito com humildade, com reconhecimento, com a busca pela perfeição. Então é melhor o que se estima em pouco, mas faz o seu trabalho. E o que se vangloria, mas que tem falta de pão. É um outro provérbio antitético, não é? E aí olha, tem até aquele que atenta para a vida dos animais. Localiza esse versículo aí. No capítulo 12, tem um versículo específico para quem atenta para a vida dos animais. Localizou? Lê para nós, por favor. É o 10. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Isso aí, gente, a gente pode fazer uma gradação, né? O animal doméstico e a pessoa que cuida do animal doméstico, mais a minha esposa, a gente de vez em quando passava as férias em Teresópolis, no Rio de Janeiro. A minha sogra tem um apartamento lá, e uma das coisas que a gente notava nas ruas de Teresópolis era, do lado de fora das lojas, eram comidas para cães.
E os cachorros de rua de Teresópolis são todos eles muito fortes, muito bem cuidados, pelo bonito. Então é uma cidade do interior do Rio de Janeiro que valoriza os animais da rua. A gente cansou de ver nas portas das lojas aquelas tigelas com ração para esses cachorros. Então é interessante isso, cuidar do cachorro em casa, cuidar do cachorro de rua e o cuidado com a natureza no modo geral. A Bíblia chama atenção e diz que isso é um perfil do justo. O justo atenta, ele presta atenção, está na agenda dele, para a vida dos seus animais. O coração dos perversos é cruel. Não tem muito para se dizer, né? Não tem muito para se dizer. O que lavra sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falta de senso. Olha quantas coisas vãs existem, né? É falta de senso isso. Vai ter um provérbio aqui que vai ter com a formiga, né? Preguiçoso. Então, o que lavra a terra será farto de pão. A Bíblia usa muitas vezes o exemplo da agricultura para mostrar o valor, o senso, né? Raiz que produz fruto, vive do que caçam os maus. Procura esse provérbios aí. A raiz que produz fruto, bom fruto. Quem é essa raiz que produz fruto? E que essa parte negativa aí da outra personagem que diz que vive do que caçam os maus. Encontrou? O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Olha aí. Qual é a escolha do perverso? Ele vai atrás do que os maus caçam. Lembram lá daquela parte inicial de Provérbios, quando o pai, o sábio, o pai recomenda ao filho, o sábio recomenda ao seu discípulo, cuidado com as companhias, cuidado com as pessoas com quem você anda. A gente, há pouco tempo, a gente estava sabendo do testemunho de uma pessoa que falava de alguém de sua família que, numa fase, seguiu o caminho dos maus, a sugestão, a ideia, e Salmo 1 diz isso, né? Não ande no caminho dos ímpios, não sente na roda dos escarnecedores, não ande no caminho dos pecadores. Use a Bíblia como contrafação, como o teu antídoto, o teu remédio contra essa tendência, né? Sai da sua angústia, a transgressão dos lábios é laço. Para um personagem, ele sai da sua angústia. Para o outro personagem, a transgressão dos lábios é laço. O que diz aí? Quem encontrou esse provérbio? Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. O justo sai da angústia, mas pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça. Não é? Outra coisa que às vezes as pessoas acham que praticam impunemente, né? O que? A mentira, a intriga, a maledicência. Então ele não acha, ele não vai ver que ele mesmo já está enredado dentro. Isso é típico de Satanás, não é? É típico de Satanás isso, querer criar uma situação falsa para jogar as pessoas umas contra as outras, né? Se você procurar a definição de igreja em Filipenses, no capítulo 2, o que Paulo diz aqui? Ele fala de um antídoto para esse enredo satânico. Ele diz assim, olha, Filipenses 2:2, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si. Então isso é o inverso do que o livro de Provérbios está dizendo, que é o perverso, né? Que pratica, né? Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Olha, novamente, esse provérbio, ele está relacionado com o que a gente acabou de dizer. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Não é antitético, percebeu? Esse provérbio é um provérbio comparativo. Ele se complementa. A segunda frase amplia ou dá sequência à primeira, né? Cada um se farta do bem
de bem pelo fruto de sua boca, e o que as mãos do homem fizerem ser-lhe-á retribuído. Ok? Vamos lá? Dá ouvidos a conselhos e é enganado pelo seu próprio caminho. O personagem da esquerda dá ouvido a conselhos. Aqueles, né? O justo, o íntegro, o prudente. Agora, o personagem da direita, o mau, o perverso, é enganado pelo próprio caminho. Esse aqui oculta a afronta, o outro revela a sua ira. A Bíblia diz que é uma virtude nossa ter domínio próprio. Domínio próprio. E se a gente se irar, a gente não deve o quê? Pecar. Irai-vos e não pequeis, a Bíblia diz. Não se põe o sol sobre a vossa ira. A ira deve ser a ira de Deus. A gente não deve se vingar e nem deve se irar. Né? O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Esse é antitético. O que diz a verdade manifesta a justiça é um treino. Para que a gente seja verdadeiro, é um treino. Né? Jesus falou, eu sou o caminho e a verdade. Então, para que a gente seja verdadeiro, ser mentiroso é falso, é fácil. É fácil, né? Mas se a gente for vencido por Satanás. Mas dizer a verdade é um treino, é necessário e tem que ser corajoso, né? Para se dizer a verdade. Né? Atenta para a vida até dos animais, já mencionamos aqui, o que lavra sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Que legal isso, né? Que provérbio interessante, né? Olha, alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. Tiago diz lá no seu livro, a gente deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A gente faz o contrário, né? Fala demais, se ira e acaba não ouvindo nada. Olha, não é fácil ser assim, gente. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então vamos deixar de ser tagarelas e vamos... a língua dos sábios é medicina. Se nós pudermos falar sempre com propriedade, a nossa língua vai ser um bom remédio. Né? O lábio veraz, o lábio verdadeiro permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Às vezes parece que a mentira vai prevalecer, né? A gente vive num mundo, a gente vive numa sociedade. Aliás, já estão começando as entrevistas com os presidenciáveis. Isso é o festival da mentira. Né? Infelizmente, o nosso país, quando começa a época das eleições, é a época do discurso demagógico. Né? Então, é uma tristeza muito grande, porque parece que a mentira está prevalecendo. Né? Mas não é isso que o livro de Provérbios está dizendo, não. O lábio veraz é que vai permanecer para sempre. A mentira é um momento. Para Deus, o tempo é um momento. Ele está fora do tempo. Né? Isso que para nós parece uma eternidade, parece um tempo infindável, para Deus é um momento, mas a verdade permanece para sempre. Há fraude no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem nos que aconselham a paz. Lembram de Jesus? Ele é a nossa paz, ele fez a nossa paz e ele anuncia a paz. O que diz Isaías? Quão bondosos são os pés dos que anunciam as boas novas, dos que anunciam a paz. Ok? Vamos terminar o capítulo 12? Nenhum agravo de um lado, para aquelas personagens que nós falamos que são personagens positivas. Agora, o mal apanha em cheio. O versículo seguinte. Localizaram esse versículo? É o 21. Alguém lê para mim? 12, 21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos o mal os apanhará em cheio. Às vezes a pessoa ela não espera isso, né? Mas pode acreditar que isso vai acontecer. Tem gente que não acredita que seja pecador ou que não se importa de praticar o mal. E como nós já dissemos aqui, o mal ele apanha primeiro quem o pratica, né? Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Aleluia, né?
Deus abomina lábios mentirosos, mas tem prazer nos que agem fielmente. Vamos lá, esse é interessante também. O time da esquerda oculta o conhecimento, o outro proclama a estultícia. Qual é esse provérbio? O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Tá aí. Esse sentido de dizer que oculta o conhecimento, não é que o conhecimento deve ser escondido, mas é a sabedoria, né? Usar no momento certo, usar da maneira certa. Então a prudência se revela aí, né? A hora certa de falar, a hora certa de intervir, a hora certa de ser sábio, né? O sábio, ele sabe o momento certo de falar. E aí o coração do outro derrama. Quem é que derrama? O perverso. É isso? Derrama a estultícia? O coração dos insensatos proclama a estultícia. Isso. A gente, no meu tempo de seminarista, o pessoal fazia uma brincadeira com aquele seminarista que pregava mal, né? O irmão derramou. Aí o outro falou, derramou o quê? Estultícia. Então é essa palavra da Bíblia, né? O contrassenso da sabedoria é a estultícia. Ok? A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Lá em Efésios, Paulo fala isso, né? A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Aquela que se omite. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. É um antídoto também, né? Lá Jesus fala da ansiedade, não estejais ansiosos. E Paulo, eu acho que ele avança, né? Ele entendeu tão bem o que Jesus falou, que o Paulo fala assim, não estejais ansiosos de coisa alguma. É muito difícil, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, não estar ansioso de coisa alguma. Mas a ansiedade faz mal para o coração, ok? E a boa palavra alegra. Serve de guia ao companheiro, faz errar. Alguém lê para mim esse provérbio aí, que a gente colocou aqui? O lado positivo do nosso slide é que serve de guia ao companheiro, enquanto que o outro, quem é que faz errar? Quem é que serve de guia ao companheiro? 26. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Só pode ser, né? O perverso ele só tem essa capacidade, mas o justo ele serve de guia, sem dúvida. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Eu estava vendo uma fotografia aqui no nosso estado, no estado do Acre, e você sabe que aqui há a floresta toda à volta, e há aqui um grupo no Face de Memórias do Acre. Então mostravam-se as carnes de caça penduradas e salgadas para ficar ali, para serem conservadas, porque lá dentro da selva você não tem geladeira nem luz elétrica. A única maneira de você... Então você tem que dar um trato àquela caça que você conseguiu, você obteve. Então, se for preguiçoso, perde a caça, né? O bem precioso do homem é ser diligente. Diligente é aquele que faz o seu serviço a tempo e a hora. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não a morte. A gente termina o capítulo 12 com esse provérbio, também um provérbio comparativo, né? Complementar. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira, da carreira da justiça, nunca a morte. Graças a Deus, mas a gente está dando continuidade aos provérbios, lembrando que eles são sintéticos, fazem pensar, chamam a nossa atenção para a sua dificuldade em colocá-los em prática, e são uma interpretação e uma visão prática da lei de Moisés. Ok? Muito obrigado. Algum motivo de oração? Sim, a irmã Lúcia pediu para nós orarmos pelo avô do Mustafa.
Seu Ele Ibrahim. se chama Abraham Mamed, né? Vamos e ele vai continuar. fazer uma cirurgia. Fraturou. Esse senhor que a gente está falando aqui, que é o avô do nosso querido irmão Mustafa, genro da irmã Lúcia, pai da Yasmin, esposo da Ivana, o avô do Mustafa, fraturou o fêmur. Vamos orar por ele. É necessário cirurgia, nesse tempo é tão complicado e para a idade dele também é tão complicada, mas é necessário para ele ficar bom. Abraim, não é? Vamos orar por ele. Lembrando também de orar pelo seu Alonso. Mais ou menos, esses dois aí são da mesma geração. Seu Alonso está fazendo fisioterapia para se recuperar, para que o seu pulmão possa se recuperar da Covid. Ok? Eu vou convidar o Isaac para fazer essa oração final por essas duas pessoas, agradecendo a Deus o nosso estudo e também intercedendo por tantas outras pessoas para que a gente fica conhecendo esses dramas e querendo que eles se resolvam. Senhor Deus Pai, graças te damos por mais um dia de estudo da Tua Palavra, Senhor. Graças te damos pela maravilha, Senhor, pela preciosidade que são os Teus mandamentos, que são os Teus preceitos. E agradecemos porque, ó Deus, podemos ter a orientação do Teu Santo Espírito nas nossas vidas para compreendê-los e a coragem, Senhor, para praticá-los, ó Deus. Sabemos que são receitas, Senhor, para uma vida abençoada, Senhor, para uma vida que honra e glorifica o Teu Santo Nome. Nesse momento, ó Pai, queremos também levar a Ti as nossas angústias, Senhor, levar a Ti as nossas petições, especialmente esses pedidos que foram levantados nessa noite, Senhor, na questão da saúde dos Teus servos, ó Pai, que Tu estejas abençoando, Senhor, aquele que vai fazer uma cirurgia, ó Pai, que o Senhor esteja com os médicos, que o procedimento venha acontecer da melhor forma possível, ó Pai. Se não fores por Tua causa, Senhor, nós sabemos que nós não temos saúde, ó Deus. Tua palavra diz que se Tu não vigiares, Senhor, se Tu não guardares a cidade, em vão vigia a sentinela, Senhor. Que se Tu não guardares a casa, em vão ela será edificada. Então sabemos, Senhor, que sem Ti as intervenções cirúrgicas, Senhor, os medicamentos, eles são em vão. Mas nós cremos em Ti, Senhor, para preservar a vida, Senhor, preservar a saúde dos Teus servos e também do irmão que está se recuperando, Senhor, dessa doença, ó Pai, está em fase de recuperação, que o Senhor esteja com ele, dando-lhe força, dando-lhe, Senhor, tranquilidade, paz e recuperando a sua saúde. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado. Esteja conosco no próximo domingo, 17h30, 19h30, hora do Brasil.